Olá, mais uma aula sobre o nosso SQLite. E aqui, quem não está sujeito a cometer erros? Bem, qualquer um de nós, né? Eu mesmo já cometi diversos erros e a gente tem que aprender com os erros, né? Mas e se eu digitar algo errado aqui? E se eu não souber o comando e eu colocar um comando errado, uma letra errada, um caractere a mais? E aí, o que acontece? Bem, a ferramenta, é claro, né, ela tem a sua rotina de tratamento de erro e ela expõe para você o erro que acontece. É diferente se você estivesse usando outras ferramentas do próprio SQL Server, como, por exemplo, o SQL Server Management Studio, que é uma ferramenta específica para trabalhar com o banco de dados. Se você tem ele instalado no seu computador, na sua empresa, diferente desse cenário aqui que nós estamos usando uma outra ferramenta, ele até ajudaria com algumas informações sobre o erro, tá? Como código de erro, enfim. Aqui ele não dá o código do erro, às vezes você não consegue procurar na internet, então eu vou dar uma ajuda para vocês de como resolver isso. Vamos fazer uma simulação aqui. Ó. Eu tenho aqui alguns objetos dentro do meu banco de dados, né, que são as minhas tabelas, que eu, de novo, né, vou explicar para vocês como é que funciona a tabela. Mas aqui eu vou fazer o seguinte, vou simular um erro, vou digitar o nome da tabela errado. Então vou fazer aqui, ó. Select, asterisco, from pessoas. Né? Deixando claro que eu errei o S aqui de propósito para vocês verem o mensagem de erro. E vou executar. Pum, apareceu lá em cima, só que aí sumiu, não se preocupe. Né? Ele deu alerta lá, mas veja que aqui embaixo no History ele ficou o alerta. Ele disse aqui qual que é o comando e aqui o mais importante, a mensagem de erro. Invalid Object Name pessoas. Né? O SQL está instalado na língua inglesa, né? É uma opção do desenvolvedor. Eu também prefiro, tá? Apesar que você pode configurar na sua casa, na sua empresa, o SQL Server na versão português, as mensagens em português, mas às vezes as traduções não são perfeitas do inglês, então eu prefiro sempre deixar na língua inglesa. Invalid Object Name pessoas, o nome do objeto é inválido, é claro, não existe este nome, né? Este identificador que eu vou explicar para vocês, né? Dentro do meu banco de dados, então ele deu essa mensagem. O correto para essa mensagem aqui é também a ferramenta ter carregado para você qual é o código do erro, né? Esse erro é o erro 208 dentro do SQL Server. Você pode usar a ferramenta Management Studio, executar lá um select from qualquer tabela que não existe, você vai ver que ele vai dar a mensagem 208. E aqui em cima, ó, eu já carreguei a página da Microsoft que tem, né? Então, você tem uma documentação vasta e extensa no site da Microsoft sobre o SQL Server, e aqui na parte do SQL, do Docs, que nós chamamos lá, né? A parte do SQL, referência, erros e eventos, então eu tenho aqui todos os códigos de erro, e o erro 208, que nem está escrito aqui, é o nome aqui, ó, Invalid Object Name. E aqui ele carrega, né, as possíveis, a explicação, as possíveis causas e como você deve tomar as devidas ações para resolver o problema. Poxa, Volney, mas está tudo em inglês e eu não sei inglês. Tudo bem, eu sei que você não sabe inglês, só que essa página aqui, ela é a página PTBR, é a página que já está traduzida para o português. É que eu só liberei aqui para ler em inglês. Então você tem a opção aqui de ler o original, né? É que como o nome, a mensagem de erro aqui, ó, ela veio em inglês, e se eu mantivesse aqui em português, o nome seria diferente, o nome do objeto é inválido. Então, eu só carreguei aqui em inglês para vocês verem que eu consigo achar o erro aqui. Agora, na página em português, então aqui ele fala, ó, a explicação, as possíveis causas, quais as ações que você tem que tomar para corrigir o seu problema. Perfeito? Então, o site da Microsoft em relação à parte de documentação, eu acho ele perfeito, tá? Eu gosto muito, né?
não é que porque eu sou fã do SQL Server eu vou pôr no saco, mas eu tenho que falar a verdade, ele tem uma riqueza de detalhes muito boa. A única coisa que a documentação da Microsoft peca é não ter um passo a passo com imagens, né? Print de telas com a sequência, isso eles não colocam, não difunde muito, a mais é a parte textual. Bem, voltando aqui, eu posso simular outros erros, por exemplo, digitando aqui, ó, desse jeito, ó, minha procedure, por exemplo, e pedir para executar, ele vai dar outro erro, ó. Não posso encontrar store procedure minha procedure porque ele não achou esse outro objeto. Então, eu não vou conseguir explorar todos os erros que você vai ter aqui, mas o que eu estou dizendo para você é o seguinte: deu erro, olha, peguem esta mensagem que está aqui. Uma solução aqui é você procurar esse texto, né, Cloud Not Find Store Procedure, e tentar procurar na internet se este problema aparece, se você tem a solução, enfim, mas você tenta achar de alguma forma para tentar contornar esse problema. De novo, se você não conseguiu, de alguma forma, apresentou mensagem de erro e você não conseguiu, o que eu aconselho você? Você tira o print dessa tela com o que você digitou, que deu erro, você coloca esse print aqui também e mande no grupo lá no painel perguntas e respostas, não estou lembrando agora, dentro da plataforma tem um link lá que você pode entrar em contato comigo ou com a comunidade e ali você consegue obter as informações referentes ao conteúdo, postar, né, ali a sua mensagem de erro, a sua dúvida, printar a tela junto para que nós podemos olhar para essa mensagem e de alguma forma ajudar você a resolver o problema, tá bom? Então é essa a explicação dessa parte dessa aula, de como você tenta, como você encontra o erro e como você consegue de alguma forma tentar solucionar esse erro. Não tem muito o que fazer quando dá o erro, você tem que ler o motivo do erro, de alguma forma interpretar este erro que deu, essa recomendação e tentar achar o problema. Se não conseguir, entrar no site da Microsoft, eu vou deixar o link para vocês, tá? A tentar achar esse erro dentro da plataforma. Ok? É isso que eu tinha para falar. Muito obrigado e até a nossa próxima aula.